Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos continuar então essa nossa série de vídeos sobre os nervos? Até agora nós estudamos lá no primeiro vídeo, a gente estudou alguns aspectos gerais dos nervos, certo? A gente viu que eles eram divididos em cranianos e espinais. Aí nós já vimos agora 2 vídeos sobre nervos cranianos, certo? Os 6 primeiros pares, depois agora os últimos 6 pares de nervos cranianos. E agora, nesse vídeo, a gente vai começar a estudar alguns aspectos gerais dos nervos espinais, tá? Que são bastante diferentes dos nervos cranianos, mas que são bastante complexos também, inclusive divididos em plexos, certo? Então, nesse vídeo agora, a gente vai começar a estudar alguns aspectos gerais dos nervos espinais. Combinado? Vamos lá então? Vamos? Vamos continuar aí essa série de vídeos onde a gente está estudando sobre os nervos? Nos vídeos anteriores, nós estudamos um pouquinho sobre os 12 pares de nervos cranianos. E nós vimos que eles podiam ser apenas motores, apenas sensitivos ou então mistos, certo? Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre os nervos espinais, que a gente vai ver que tem outras características. Os nervos cranianos eram 12, todos lá se originando, a origem aparente deles lá no encéfalo, certo? Agora, os nervos espinais, nós vamos ver que eles têm relação com a medula espinal. Vamos ver, então, estudar um pouquinho sobre esses nervos? Então, olha aqui, ó. Os nervos espinais, para começar, eles estabelecem, a função deles é conectar a medula espinal, certo? Que faz parte do sistema nervoso central, ao restante do corpo, certo? Lá, sabe quando você bate o dedinho na perna, na ponta da cama? Então, lá no seu dedo tem uma terminação nervosa que vai levar essa sensibilidade, certo? Lá do seu dedão até a medula espinal, certo? Então, os nervos espinais, eles que estabelecem essa conexão com a medula espinal, certo? Então, eles saem, né, da medula espinal através dos forames intervertebrais, ok? Então lá a gente tem lá entre as vértebras forames, chamados de forames intervertebrais, e esses nervos eles vão sair, né, ou entrar, certo? Na medula através desses forames intervertebrais, certo? Fazendo a conexão lá com a medula espinal. Lá os nervos cranianos nós tínhamos 12 pares, certo? Aqui nos nervos espinais nós temos 31 pares de nervos espinais, tá? Eles vão ser divididos da seguinte forma: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, certo? Eles são essencialmente mistos, tá? Por quê? A gente vai ter eles se formando através de 2 raízes. Uma raiz anterior, que é motora, e uma raiz posterior, que é sensitiva, tá? Ambas se unem para formar o nervo espinal, que é misto, certo? A gente já estudou isso, que a parte motora ela é eferente e a parte sensitiva ela é aferente, certo? Então, a gente tem um nervo motor misto, né, com fibras aferentes, sensitivas e eferentes motoras, certo? Então, essas 2 raízes se juntam e formam o nervo espinal, certo? Quando esse nervo espinal ele está saindo ali pelo forame intervertebral, ele vai se dividir em 2 ramos, tá? Um ramo posterior, que vai inervar os músculos do dorso, e um ramo anterior. Esse ramo anterior, ele vai formar plexos, tá? Então, ele vai ser responsável pela inervação dos membros, tanto superiores quanto inferiores, tá? E também da parte lateral do tronco. Então, quando ele sai, esse ramo anterior, ele vai formar alguns plexos que nós vamos estudar nessa série de vídeos agora, tá? Então, a gente vai ter aí um plexo mais superior, que é o plexo cervical. Depois nós temos um outro plexo chamado de plexo braquial. Depois, na região torácica, a gente não tem plexo, eles saem os nervos isoladamente. Depois, lá mais na região mais inferior, a gente vai ter um outro plexo chamado de plexo lombosacral e um outro chamado de coxígeo, tá? Então, essa é a organização dos nervos espinais, tá? A gente vai estudar cada um desses plexos, ok? Então, se você lembra lá da parte da anatomia óssea, se você não lembra, assiste o canal aí no vídeo, né? A gente tem um vídeo aí sobre o sistema esquelético falando sobre a coluna vertebral. Nós temos 7 vértebras cervicais, certo?
Só que nós temos 8 pares de nervos espinais cervicais, certo? Como que acontece isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nessa imagem. Os nervos espinais, eles começam a se originar, o primeiro par de nervo, né, o C1 lá, o primeiro par de nervo espinal cervical, ele se origina acima da primeira vértebra cervical. Então aqui, ó, aqui a gente tem a primeira vértebra cervical, deixa eu pegar a canetinha mais leve. Aqui, ó, a gente tem a primeira vértebra cervical aqui, e acima dela nós temos a origem do primeiro nervo cervical, tá? Então, C1, lá, o primeiro par de nervos espinais se origina acima de C1, tá? E assim ele vai continuar nas seguintes, né? Então, olha, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, certo? Todos eles se originam acima das vértebras correspondentes, certo? Quando chega aqui na vértebra C7, né, a gente vai ter aqui uma mudança dessa distribuição, tá? Então aqui a gente tem a vértebra C7, tá? Aqui na vértebra C7, abaixo dela, a gente vai ter o 8º par de nervo, tá? Que é o C8, tá? Então aqui a gente tem, ele emerge aí abaixo da vértebra C7. A partir daí, todos os nervos vão sair agora, vão emergir agora, abaixo das vértebras correspondentes, tá? Então, a partir daí, ó, aqui a gente tem a vértebra T1 aqui, ó. A partir daqui, todos os nervos vão emergir abaixo das vértebras, tudo bem? Então, até C7, os nervos emergem, né, ou eles surgem, né, na superfície, acima das vértebras. A partir de C8, né, a partir do ramo aí, do nervo cervical C8, nós temos esses nervos se originando abaixo das vértebras correspondentes. Tudo bem? Então, eles vão estar saindo abaixo dos pedículos vertebrais aí. Tudo bem? Outra coisa interessante de a gente observar. Quanto mais superior estão os nervos, né, mais horizontais eles são, né, desde a sua origem, né, ou na sua inserção lá na medula espinal, até a sua origem aparente, tá certo? Então, olha, eles estão aqui bastante mais verticalizados. Conforme a gente vai caminhando inferiormente, eles vão ficando cada vez mais inclinados, percebe aqui, ó? Eles vão ficando cada vez mais inclinados. Então, a gente vai ter aí uma discrepância entre a sua origem ou inserção medular e a sua origem aparente. Nessa imagem aqui do lado, a gente consegue ver bem essa discrepância, né? Ó, então, a gente tem uma origem lá em cima e uma aparência, olha, bem aqui embaixo. Olha aqui os últimos, certo? Os sacrais, por exemplo. A origem deles é lá em cima, né? Olha, lá na região sacral. Certo? Ó, e a origem real, aparente deles vai ser aqui embaixo, certo? Formando aqui a cauda equina, tudo bem? Nós vimos isso lá na aula de medula espinal, tá? Só para a gente poder lembrar aqui. Então, deixando claro, olha, o C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, eles emergem acima das vértebras correspondentes. A partir daí, todos os nervos vão começar agora a emergir abaixo das vértebras, certo? C8, T1, T2 e todos os restantes dos nervos dos nervos espinais. Tudo bem? Olha nessa outra imagem aqui, a gente vê mais ou menos essa organização dos nervos espinais, lá com as suas raízes anterior e posterior, certo? Então a gente tem aqui, ó, a raiz anterior, certo? Que é motora, a raiz posterior, olha, entrando aqui, sensitiva ao gânglio, né? Sensitivo do nervo espinal, e aí elas formam o nervo espinal propriamente dito. Olha aqui, ó, o ramo posterior, que vai lá inervar os músculos do dorso, o ramo anterior, que vai formar lá, né, o nervo intercostal ou o plexo, né, que a gente está em região torácica, então ele não forma plexo, mas nas outras regiões ele vai formar plexos, e ele também vai ter os componentes aqui, olha, do sistema nervoso autônomo, certo? Então, essa é a organização aí dos nervos espinais. Tudo bem? Para os próximos vídeos, nós vamos começar a estudar aí os plexos. No próximo vídeo, a gente vai estudar o plexo cervical, tá? A gente vai ver
que esses nervos, né, que saem aqui mais superiores, eles vão formar um emaranhado aí de nervos formando um plexo, certo? Então aqui plexo cervical, plexo braquial. Então no próximo vídeo nós vamos estudar o plexo cervical. Combinado? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!